Olá, turma! Vamos à nossa aula de arte. Hoje, dia 5/10, livro do terceiro bimestre, páginas 415 até a 417. Vamos começar a falar de arte na Idade Média e começamos a falar do período românico. As construções das igrejas românicas, elas eram feitas com estruturas rígidas, pesadas, simétricas, sem grandes adornos ou pinturas. Isto fez com que fossem comparadas a fortalezas, tanto que eram denominadas como as fortalezas de Deus. Também se podia considerar este aspecto de fortaleza e solidez como uma maneira de os seus construtores mostrar como a religião católica era forte e resistente a seus críticos. A arquitetura românica, deixa eu só explicar aqui para vocês que está no livro. A Idade Média ela foi um período que veio depois da queda, da crise que o Império Romano sofreu, né? O Império Romano era um império politeísta, que passou por uma crise econômica, com menos mão de obra, ocorreu uma forte crise na produção de alimentos. A queda na produção de alimentos gerou a diminuição na arrecadação de impostos. Com menos recursos, o império passou a ter dificuldades em manter um enorme exército, porque Roma era dona de muitas terras que iam desde o Oriente até o Ocidente. Então precisava de muitas pessoas, muitos soldados para poder proteger os territórios. Muitos soldados sem receber salário, eles deixavam suas obrigações militares. Em crise e com o exército enfraquecido, as fronteiras ficavam a cada dia mais desprotegidas. Esse foi um dos principais motivos. E aí teve o crescimento do cristianismo, que contestava as bases políticas do império. Lembrando que Roma era politeísta, tinha todo um padrão, uma filosofia diferente. E aí teve a passagem de Cristo, né? Nosso calendário dividido antes e depois de Cristo. Isso favoreceu muito para que o Império Romano perdesse mais força ainda, porque muitos eram adeptos aos deuses romanos. E aí, com essa mudança para o cristianismo, a Igreja Católica aos poucos foi tomando poder e acabou tomando conta mesmo de todo o sistema, né, até a gente chegar no período alto da Idade Média, onde a Igreja e o Estado se unem e concordam em manter a fé voltada apenas para Cristo, apenas para o cristianismo, e deixam de ser politeístas, deixam de acreditar em vários deuses. Então, durante a Idade Média, ocorreu uma onda de construção de igrejas e catedrais que foram verdadeiras obras-primas. Para construir essas igrejas foi necessário o trabalho de centenas de homens. As igrejas viraram o orgulho da cidade. Os artistas medievais, eles focavam em contar histórias da Bíblia e fazer objetos luxuosos para serem usados durante a missa. A arte, durante toda a Idade Média, ela serviu à igreja, ela serviu ao propósito de evangelizar e de manter viva a fé das pessoas que, em grande maioria, eram analfabetas. Por serem analfabetas, não podiam ler os livros sagrados, as passagens, e às vezes só as pregações não eram suficientes. Então a arte precisava reforçar a fé das pessoas e instruí-las com passagens bíblicas, né, narrativas. A linguagem visual funciona muito bem até hoje. Para todas outras coisas que nem são religiosas, a linguagem visual ela funciona muito mais, a gente tem uma resposta muito mais rápida do que a linguagem verbal, né? Os temas trabalhados pela arte românica foram o cristianismo, a espiritualidade, o conflito entre o bem e o mal, a salvação eterna através das igrejas. E ainda voltando a falar daquele conceito de fortaleza de Deus, no interior, a entrada das igrejas era escura, como uma forma de simbolizar um mundo de trevas, e iluminadas no altar, para expressar que a luz e a salvação estavam em Deus. Ainda hoje podemos encontrar igrejas com esse simbolismo, a questão de poucas janelas. Olha essa daqui, a gente tem pouquíssima janela para iluminar.
Então, dentro é realmente bastante escuro. Tinha um propósito, porque nesse período as igrejas elas eram muito atacadas, os vilarejos, as cidades, elas eram muito atacadas pelos povos bárbaros, porque nem todos eram adeptos ao cristianismo. Então, por N motivos, os povoados, as cidades, elas eram atacadas. E quando esses ataques aconteciam, grande parte das pessoas se abrigavam nas igrejas. Por quê? A igreja era o símbolo de força, né, poder e proteção por conta, não estou nem falando de espiritualidade, falando de arquitetura mesmo. Os blocos das paredes, que foram construídas as paredes, eram blocos de pedras, blocos pesados, né, com arquiteturas firmes, com poucas janelas. Isso ajuda a prevenir que as invasões acontecessem pelas janelas. E nada derrubavam essas paredes, né? Porque as paredes elas eram muito grossas, com blocos de pedras. As características da arquitetura românica elas são muito significativas, não tem muito luxo, não tem muito adorno e muito detalhe, como vocês podem ver, mas tem as frestas, né, que são essas janelinhas bem pequenininhas que costumam ficar na lateral, as janelas seteiras, o janelão, que sempre fica acima da porta. Quase toda a arquitetura românica é composta por esses elementos. A arquitetura românica em pedra ressalta a monumentalidade e a intenção de fortaleza por meio dos conjuntos arquitetônicos, possuidores de plantas basilicais. Vou mostrar isso mais à frente. Também é marcante o fato de possuírem poucas e pequenas janelas, já que elas serviam como estrutura e suporte de todo o teto. Se a abertura das janelas fosse grande, a estrutura poderia desabar. Era mais um motivo para as janelas serem tão pequenas. A decoração interna e externa era adornada por esculturas. Poucas esculturas de alto e baixo relevo, igual vocês estão vendo aqui, ó, que a escultura não era tão permitida assim durante a Idade Média, porque eles tinham... A igreja ficava com receio de que as pessoas confundissem as esculturas e começassem a adorá-las. Então, as esculturas elas estavam sempre vinculadas à arquitetura, igual vocês estão vendo aqui, ó. Tem um padrão, tem alguns formatos com passagens, com personagens bíblicos, com santos, mas nenhum deles era um solto, era tudo grudado na parede. Aqui, nessa imagem que a gente consegue ver em perspectiva, a gente consegue ver a grossura dessa parede, olha. Quase 3 camadas aqui, ó. A gente vê como que eram construções realmente sólidas, firmes. A rosácea, né, essa janela desse formato aqui também era muito usada na arquitetura românica. E tem uma curiosidade no livro de vocês sobre a Torre de Pisa. Com característica peculiar para uma torre, a inclinação da torre, que fica na Itália, atrai inúmeros turistas. Projetada em 1173, a torre foi feita com o intuito de abrigar o sino da catedral da cidade de Pisa. Porém, notou-se que ela possuía uma fundação mal assentada, o que gerou a inclinação que vemos até os dias de hoje. Ela é tortinha assim. Então, a cada ano, a torre ela continuava a inclinar-se, cerca de 1,2 milímetros por ano, e ficou ameaçada de desabar. Por isso, ela ficou muito tempo fechada, passou por uma reforma, passou por alguns ajustes até deixar de apresentar perigo, e hoje ela é aberta para visitação. Então, é um símbolo também da arte românica. A gente pode ver que aqui ela está agregada à catedral, que tem muita referência da arquitetura românica. Sem contar a planta baixa, o formato dela é um formato de cruz, porque não tem uma imagem dela de cima, mas aqui, olha, a gente tem essa parte maior e essa que vem da lateral, ela continua lá do outro lado. Então, se a gente vê ela de cima, a gente vê que ela tem um formato de cruz. A gente diz que é a planta baixa de cruz. Isso era um dos elementos da arquitetura românica, né? Todos os elementos da arte, a gente está falando mais de arquitetura porque foi um período onde tiveram grandes construções de igrejas e catedrais.
mas tudo tinha um motivo, nada era só para vai ficar bonitinho, vamos enfeitar, não era. Tudo tinha um propósito. E mais um simbolismo aí das igrejas que olhando de cima você via o formato de uma cruz. Então, fechamos na página 417. Bons estudos, até a próxima aula.